Fala, meu povo sem preguiça! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. É isso aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre aí se inscrever, acompanhe as notificações e sim, deixa seu like e muito comentário. Seja ele bom ou ruim, vai ser bem-vindo do mesmo jeito. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, convidada de realeza, é isso mesmo. A nossa rainha Fabiana Araújo, seja bem-vinda, Fabiana. Todos já te conhecem, então a gente vai conversar muito hoje, né? Uau, rainha sem preguiça, realeza sem preguiça, eu amei esse nome. Olha, o Fala Maellen ficou maravilhoso, mas sem preguiça, né, amiga? Porque muitas pessoas às vezes não alcançam, não chegam onde querem, porque a preguiça fala mais alto. Então, vamos incentivar o sem preguiça. Exatamente, não pode ter preguiça, porque afinal, se você ficar com a preguiça ali, você vai perder oportunidades. E é disso que a gente não precisa, né? É isso que a gente não precisa. Oportunidades acontecendo. Bom, vamos falar um pouquinho da sua história. Quero que você se apresente, porque as pessoas já te conhecem cada vez mais. E aí, vamos espalhar essa rainha e essa coroa aí pra geral. E hoje a gente vai conversar sobre tudo que você faz, sobre todo o seu trabalho, que vem crescendo cada vez mais aí no digital. Vamos dividir a coroa com quem tá assistindo. Que legal! Seja muito bem-vindo você que tá aqui, como ela falou. Curte, se inscreve no canal, compartilha por mais uma pessoa. A minha história, a nossa conversa pode inspirar, pode ativar alguém. E modesta parte, eu tenho uma história realmente que pode mexer com você. E se deu certo pra mim, se deu certo pra Maellen, com certeza pode dar certo pra você também. Isso aí. Bom, gente, vocês já vão conhecer bastante da história dela, mas a Fabiana Araújo, além da gente conhecer aí por detrás das câmeras, a gente sabe que ela é fundadora do grupo no Facebook Corrente do Bem pelo Emprego, que está fazendo aniversário esse mês. Então a gente vai falar um pouquinho desse grupo aí e da ideia de tudo por trás lá no comecinho. E lógico que eu vou consultar e entregar tudinho pra vocês. Fala pra gente! Maellen, eu sou natural aqui, né, da cidade de Pindamonhangaba, nasci aqui, inclusive eu chamo aqui de Pinda Abençoada, né, porque é uma cidade assim maravilhosa, que significa cidade dos anzóis, né, ou a cidade onde fazia anzóis, eu não sei se é alguma coisa assim, né, cidade dos anzóis. E eu acredito que por isso que eu tenho até esse dom meio de pescadora, de gostar de pescar, de gostar de vender, né? Essa história. Já nasce pra resgatar as pessoas e pescar riquezas. Exatamente, de construir aquilo que a gente deseja. Eu acho que a cidade já inspira isso, mesmo sendo uma cidade do interior, né? Mesmo sendo uma cidade do interior. E a minha família... tanto a família do meu pai quanto da minha mãe, eu tenho ali empreendedores, né, que trabalhavam como empreendedor, uns como mecânico, pedreiro, minha mãe costureira, né, eu tenho uma história com a costura igual a sua sogra. Muito tempo a minha mãe acabou sustentando eu e meus irmãos com a costura, e eu acredito muito no empreendedorismo, e é interessante. Porque eu acho que desde que eu entendo por gente, que eu tenho essa sensibilidade de vender, de fazer dinheiro. Eu gosto de fazer dinheiro, amiga. A melhor coisa, né? E eu nunca escondi isso de ninguém, sabe? Então, assim, eu sempre estava criando oportunidades para ver o que eu posso fazer, o que eu posso vender, ou o que eu posso deixar de pagar. Porque não é só ganhar. Você esse talento já... De criança? De criança, eu só não tinha noção, eu acho, né? Eu acho que eu não tinha noção. Sempre fui aparecida. Amiga! Conheço uma pessoa igualzinha, não sei porquê. Aparecer sempre foi comigo mesmo. Então, na escola, a oradora da escola, né? Nem oradora, né? No colégio de infância nem chamava isso. Então, assim, quem que cantava o bingo na escola, na igreja, era eu. Tudo
pra que era alguma posição de destaque, lá tava eu. Inclusive até a vida me ensinou um pouquinho mais. Eu acho que se fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu ia deixar algumas pessoas brilharem mais do que eu. Mas na época, toda oportunidade que tinha, amiga, sentar na frente. Se deixar, eu acho que eu batia na pessoa no primeiro dia de aula pra sentar na frente do professor, porque eu queria ser a primeira. Que é até interessante a gente conversar sobre isso, porque eu também era exatamente igual. Assim, o que tinha que ir na frente, eu era a primeira a dar o nome. Eu entrava no coral porque ia ter apresentação na praça, e eu nem tava no coral ainda. Não, e nem às vezes nem talento pra estar no coral. E aí eu ia lá, porque ia estar na frente. Naquelas festividades, né, da escola, normalmente tinha alguém que ia ler um poema, fazer toda aquela introdução, né? E eu queria estar na frente. Acho que aparecer, né? Aparecer. E eu sempre tive isso desde criança. Uns gostavam de mim por causa disso e outros, às vezes, não gostavam tanto pelo mesmo motivo, né? Só que isso me ajudou muito a me destacar mesmo naquilo que eu fazia, né? Naquilo que eu queria fazer, porque eu não tinha, além de não ter preguiça, eu não tinha vergonha, amiga. Pensa numa pessoa cara de pau, uma pessoa sem vergonha, era literalmente a palavra, sem vergonha. Eu nunca tive vergonha de nada. Precisava, tá. Era muito natural pra você. Muito natural. Precisa fazer isso, precisa... E aí, quando os meus pais se separaram, que eu tinha 12 para 13 anos, eu vi que os recursos que o meu pai levava na época diminuíram, né? Porque eles se separaram. E aí eu falei, não, mas eu quero aquela vida lá. Meu pai era supervisor mecânico de uma grande fábrica aqui que até fechou, que era a Alcoa. Sim. Você imagina, na época meu pai acho que ganhava uns 10, 15 salário mínimo, que eu acho que não é pouco, né? E aí eu me vejo como filha mais velha e com menos recurso. Só que daí eu queria comer o que o meu pai dava na época, eu queria vestir o que o meu pai dava, só que já não tinha mais aquele recurso. Não era mais a mesma condição. E aí eu falei, mãe, faz alguma coisa aí que eu vou sair pra vender. E aí minha mãe começa, mesmo triste, mesmo com a situação triste, minha mãe começa primeiro fazer pão para vender, só que minha mãe nunca teve habilidade de vendas. Ela fazia pão, ela fazia bolo, ela fazia bala de coco, ela fazia bolo recheado. Amiga, eu saía, era 15 minutos. Eu tinha 12, 13 anos, quando eu entendo que eu comecei a vender mesmo. E aí eu comecei a fazer dinheiro, daí eu levava pra minha mãe, ainda ficava com dinheiro pra mim. E eu falei, nossa, eu gostei disso, né? Nesse tempo, mas com 14 anos de idade, surge a oportunidade do meu primeiro emprego, que foi no Laboratório Carlos Chagas, aqui em Pindamonhangaba, onde a minha mãe tinha saído desse emprego para casar. E ela falava que quando eu crescesse, eu ia ocupar o lugar dela, né? E cuidado com o que você fala, porque pode virar verdade, né? E acabou virando verdade. Eu não queria trabalhar no emprego fixo, mas eu precisei ir para levar segurança para minha mãe, porque ela queria saber que no final do mês a gente ia ter um pouco mais ali para ajudar, né? E nesse tempo, eu trabalhava como CLT, com 14 anos, como datilógrafo do Laboratório Carlos Chagas, com uma grande responsabilidade. E à noite, amiga, eu ia vender bolo, eu ia vender Natura. Eu fui supervisora da Natura, eu tive 42 vendedoras. Na época, antes dos 18 anos. Então, assim, e claro que eu ganhava mais empreendendo e vendendo do que o salário que eu tinha que trabalhar o mês inteiro para ganhar. Mas eu levava segurança para minha mãe. Isso é muito bom, né? E aí você começou eu sei de uma história aí que você começou a levar até depois a sua mãe mudou de ramo aí. Na questão de começou a fazer coisas novas e você já entendendo já o seu talento nato de vendas, né? Você já começou a arriscar e levar uma dorzinha de cabeça pra sua mãe. Como foi isso? Foi. Aí eu acho que eu já tinha uns 17 anos, mais ou menos 18 anos. E a minha mãe, uma vizinha, Dona Ermelinda, carinhosamente chamada de Ziza, ela inspirou a minha mãe a fazer um curso de corte e costura. Minha mãe não tinha muita força, nem vontade, nem motivação. Mas ela falava, não, eu vou entrar. Ela falou, eu vou entrar no corte e costura com você.
para poder te levar. Porque minha mãe não tinha nem os recursos para poder ir na aula de corte e costura. Não sobrava, não tinha. E essa mulher fez o bem na nossa vida. Eu acho que por isso aí vem essa força tão grande da corrente do bem que eu vou contar daqui a pouco, porque ela fez o bem na vida da minha mãe. Ela entrou no corte e costura para levar a minha mãe. Ela nunca aprendeu a costurar. Ela é cliente da minha mãe até hoje. E depois que ela viu que a minha mãe aprendeu, ela saiu do corte e costura e a minha mãe se tornou uma exímia costureira, né? Minha mãe costura, eu acho que 30 anos, 28 anos. E foi justamente nessa época quando a minha mãe chegou em casa falando que ela tinha recebido um certificado de corte e costura. O que você imagina com uma pessoa que fala pra você assim? Eu agora sou costureira. Sendo vendedora nata. Eu falei, será que você ia fazer? Eu lembro que eu fazia ginástica, eu pagava o clube ferroviária. Sim. Eu pagava porque eu trabalhava, né? Então a gente pagava o clube ferroviária e eu fazia ginástica. E tinha um monte de mulher, era um monte de turma, um monte de... Eu falei, já sei, eu vou vender uniforme de ginástica para a ferroviária. Elas vão saber, se alguém estiver vendo, vão saber dessa história hoje, que elas foram cobaias, né? Amigas minhas lá, que faziam ginástica comigo na ferroviária, não briguem comigo, foi uma necessidade. E minha mãe falou que sabia costurar, eu no outro dia chego lá no clube, reúno todas as turmas, reúno o professor Mauri, falecido professor Mauri, que me ajudou demais, professora Nancy, e falei, olha, minha mãe sabe fazer um uniforme de ginástica, lindo, maravilhoso, e olha, aí vocês dão metade do dinheiro, ela faz, depois eu entrego, vocês trazem o dinheiro na semana que vem. Convenci todas as turmas, não falei nada pra minha mãe. No dia que eu combinei com todo mundo, aquele moche que tinha umas 300 pessoas, amiga. E eu chego na minha casa com uma sacola de dinheiro de todo mundo com a metade, que compraram bermuda, camiseta, top M, top P, top não sei o que. E eu chego na minha casa com uma sacola de dinheiro e falo, mãe, agora a senhora pode fazer, tem não sei quantos top, não sei quantas camisetas, não sei o que. Ela, como? Eu não sei fazer nada disso, eu aprendi a fazer uma saia, aquela saia com elástico, aquelas camiseta, né, sem nada. Falei, mãe, eu não devolvo esse dinheiro. O que a senhora vai fazer, eu não sei, mas que eu não devolvo. Amiga, aquela sacola de dinheiro, como assim? De 300 uniformes? 300 não, porque cada uma comprava 2 bermudas, 2 tops. E ali eu convenci a minha mãe e ela acabou e foi aprender, foi pedir ajuda pra professora. Ela fez os uniformes, um monte deu errado, não deu tamanho, que a pessoa pediu um tamanho porque não tinha amostra. Os outros comprou pensando, o meu é M. E aí não era. E no final das contas, a gente ainda não tinha máquina e teve que comprar máquina. No final precisava de máquina para acabamento. Eu não sabia nada que tinha que ter outra máquina para acabar, porque é tanta máquina que não acaba mais. E aí meu tio Azemir, eu lembro que ele emprestou um cheque para minha mãe e a gente comprou. Então assim, o lucro daquilo ali, na verdade, foi para comprar mais máquina. Sim. Né? Não teve lucro. A experiência do Não, amiga, foi uma experiência. A gente chorava, eu e minha mãe de noite, e aí aquela confeccionando aquilo e muita coisa dando errado e ponto estourando. Vocês devem saber disso aqui, né? Ponto estoura. Minha mãe não sabia como que faz quando estoura ponto, desfazia tudo de novo. Foi uma grande experiência. No final, entregamos o que deu problema. Devolvemos o dinheiro e ali a gente ficou com a grande experiência. A minha mãe acabou aprendendo e acabou aprendendo a fazer outras coisas. Aí minha mãe foi fazer uniforme pra fora. Aí eu amiga, daí todo lugar que eu ia, se eu não podia passar na minha frente que eu já vendia uniforme. Eu tava vendendo. Aí fui vendi pra supermercado, pra redes de supermercado. E ali, inclusive, foi a costura que a minha mãe começa a me honrar e começa a investir em mim. Né? Porque eu sempre fui muito sonhadora, eu gostava de estudar, eu queria mais. Aí já tinha aqueles cursos em São Paulo, imagina que era uma fortuna. Sim. O que a gente hoje já paga muito caro, nem tinha o digital ainda, né? E aí eu falava, mãe, eu queria fazer tal curso. Minha mãe ia lá, tirava e me dava, mãe, eu quero empreender. Aí aos 22 anos eu largo o CLT e vou montar uma empresa. Minha mãe vai lá e monta o escritório, tudo pra mim. Sonhando junto comigo, né? Sim.
dinheiro para fazer curso, dinheiro para comprar computador. Imagina 20 anos atrás, quanto que era um computador, amiga? Cara. Né? E foi a costura que trouxe isso, a costura sustentou eu, meus irmãos. Aí eu pude empreender, pude sonhar. Iniciei a minha primeira empresa em 1999. 1999, essa empresa durou 7 meses, que era a Essencial Assessoria, que eu fui montar lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. E eu tive a felicidade dela quebrar em 7 meses, porque daí eu fui no Sebrae, fui aprender, fui fazer curso, né? E a minha mãe foi tocando a vida dela de costureira. Mas mesmo assim, amiga, quem é empreendedor, você vende também uniforme, você sabe, né? Certeza. Você não pode ouvir uma conversa, você não pode ver uma empresa sem uniforme que você já fala. Capta as oportunidades de longe. Exatamente. E aí foi dentro desse período, inclusive, que vem essa história da corrente do bem pelo emprego na minha vida. Porque eu quando meu pai saiu de casa, na verdade, mesmo a minha mãe trabalhando de costureira, eu queria que ela arrumasse um emprego, né? Porque ela na verdade, assim, ela queria que eu arrumasse um emprego para que ela não precisasse sair de casa, né? Mas eu queria empreender, então eu queria que ela arrumasse um emprego. Só que não dava, porque criança pequena, filho pequeno. E aí toda vaga de emprego que eu via na rua, eu anotava num papel, não tinha Facebook, não tinha nada, né? Eu anotava no papel. Eu lembro uma vez que eu anotei num papel higiênico com um batom. E aí eu levava na escola, levava, tinha aquele telefonão na época, eu ligava para alguns amigos, tô sabendo de uma vaga de emprego, olha, na padaria da esquina, no açougue e tal. Mas, amiga, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Eu tava querendo que a minha mãe arrumasse um emprego. Sim. Era isso. Esse era o ponto inicial, então, para a criação disso tudo. Da criação especificamente da Corrente do Bem. Aos 22 anos, antes de montar a minha empresa, meu último emprego foi na Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, né? Um beijo pra Leninha, um beijo pro marido dela, a Helena, né, do Basílio, que me arrumaram essa vaga de emprego, que foi meu último emprego na CLT, e lá eu me descobri. Eu assisti um treinamento com o Marcos Mascarenhas, não sei nem se ele existe, não sei se ele é vivo. Outro dia até procurei sobre ele na internet, mas foi ele, Marcos Mascarenhas, que me ativou para eu entender que eu tinha nascido para educação, eu tinha nascido para ensinar, mas eu também não queria ser professora, amiga, porque o salário de professor era muito pouco, né? E aí eu falava, como será que eu posso ganhar mais sendo uma educadora? E aí foi ali que eu descubro com ele que eu era uma treinadora, que eu sabia ministrar curso, dar treinamento para as pessoas, e a Corrente do Bem já existindo ali no caminho. Nesse último emprego da associação comercial, eu tinha acesso a muitas vagas de emprego, então eu chegava, anotava tudo, imprimia, chegava em casa à noite, eu ia vendo, esse aqui serve pro meu vizinho, esse aqui serve pra minha tia, esse aqui serve pra amanhã eu levar na escola, que o irmão, o tempo inteiro já praticando a Corrente do Bem pelo Emprego, mas que não era nem esse nome, né? Sem nenhuma pretensão. E eu fazia isso muito puro. Começo a empreender, monto a minha segunda empresa, que hoje tem 23 anos, a Essencial Consultoria, Treinamento e Marketing. Eu fui estudar, me preparar para ser empresária. Começo a ministrar treinamentos, começo a pegar aqueles treinamentos, amiga. Lembra do treinamento do sindicato? Sim. Telemarketing, secretária. O Osvaldo, ele me dava as turmas tudo, de manhã, de tarde, de noite, de sábado. Amiga do céu, quando eu vi o salário que chegava ali, eu falava, meu Deus do céu. É isso. É isso que eu quero, eu vou dar treinamento, se precisar dar de dia, de tarde, de noite, o mês inteiro. E aí um chamava, outro chamava, e a minha mãe ali costurando, e aí eu pegava serviço de costura pra ela. Chegava no sábado, eu ia vender bolo, amiga. Minha mãe fazia um bolo recheado desse tamanho aqui, maior que isso aqui. Eu saía na rua, era 15 minutos, eu vendia um bolo assim de 2 metros. 15, 20 minutos. Eu já tinha as pessoas, já tinha os lugares, já sabia o que eu falava. Já me conhecia. E sem vergonha, né? Sem vergonha, cara de pau. Então assim, o pessoal me via vendendo Natura, me via empreendendo, ministrando curso no sindicato, ministrando curso em outros lugares.
empreendendo, e chegava no sábado eu estava vendendo, e chegava no domingo, quando eu sou cristã, né? Fui católica até meus 22 anos, depois fui para a igreja evangélica. Na igreja católica eu ajudava o padre, ajudava a vender as cartelas de bingo, tudo, e arrebentava de vender para ajudar, para reformar a igreja, para ajudar nas despesas da igreja, nas despesas da missa. Depois fui para a igreja católica, a mesma coisa, eu ajudava a igreja, ajudava o que precisava vender, eu ia vender imã de geladeira na rua, eu vendia, amiga do céu. Eu falo assim, o que eu podia, dá para fazer um dinheiro? Eu pegava e vendia. Isso quando eu não vendia minhas coisas, tá? Eu vendia, se eu queria alguma coisa, eu vendia minha bolsa, eu vendia vestido, eu vendia uma coisa, isso aqui não, isso aqui, eu gosto dele, mas isso aqui vai valer um valor maior. Eu pegava e eu vendia para poder alcançar, às vezes, aquele objetivo que eu tava precisando. Tudo você transformava mesmo em oportunidade para você. Amiga, eu acho que foi até a história da necessidade, sabe? Hoje eu olho assim, né? Hoje eu sou muito grata, porque foi tudo isso que tá me levando onde tá me levando. Foi não ter vergonha. Você vê, nós vamos falar disso daqui a pouco, eu fui pro digital, fazem 10 anos que eu tô fazendo transição pro digital, amiga. E ainda não vivo 100% do digital, né? Tô caminhando pra explodir. Hoje a minha renda, o meu sucesso que eu alcancei já veio do digital, veio dessa história, mas eu acho que veio dessa história vendedora. Eu gosto, eu atendo, eu falo, eu converso. Se a pessoa não comprar hoje, eu dou atenção para ela. Ela pode não comprar hoje, mas amanhã ela vai falar de mim. E a hora que ela tiver o dinheiro para comprar, ela vai falar, eu vou comprar da Fabi. Porque eu dou atenção, eu não tenho dinheiro para comprar, daí não dá atenção, não. Eu sempre dei essa atenção. E aí foi nesse momento que entra a história da corrente do bem pelo emprego, que aí eu monto a minha empresa em 1999, começo a trabalhar, começo a dar treinamento, fazer consultoria de marketing, fui trabalhar para grandes supermercados, grandes redes de supermercados aqui da região de São Paulo, do Rio, e eu fui aprendendo, eu falei, nossa, tem mais, o que mais eu posso aprender? E eu sempre fui, amiga, muito ambiciosa. Eu não sou gananciosa, mas porque eu acho que a ganância é algo que às vezes faz algum mal. Mas eu tenho ambição, eu tenho desejos, sabe? Eu falo, nossa, tem gente que tem mais. Se tem mais, por que eu não posso ter mais? Eu quero ter mais, né? Eu quero o meu jatinho preto com a coroa dourada lá na ponta, né? Pra gente poder as rainhas. Fabi, empresta o jatinho aí hoje. Fabi, preciso ir pra Manaus. Fabi, é uma facilidade que a vida oferece, né? Poder viajar, poder comer, né? Não olhar. Eu até contei pra vocês agora há pouco de uma vez que uma holding que eu trabalhava e eles me serviram lá todo mundo, né? E quando eu fui olhar a carta de vinho, o vinho que eles tinham servido era um vinho de R$82 mil. E ali, mesmo tendo uma mente ambiciosa, o meu sentimento falou mais alto. Eu senti assim, nossa, será que não podia dar minha parte em dinheiro, né? Porque R$82 mil uma garrafa de vinho. E aí o meu sentimento não condisse com o meu pensamento, com o desejo, né, milionário. Eu, desde criança, eu tenho convicção que eu nasci para ser bilionária, não é nem Então, assim, tem que alcançar outros patamares para chegar naquilo. E se não chegar a bilionária, chegar perto, né? E aí eu fui traçando essa história, conhecendo novas pessoas, novos relacionamentos, fui trabalhando, fui aprendendo, fui investindo. Eu não tinha dó de investir em curso, investir em mentoria. Na época nem era mentoria, falava muito consultoria, lembra? Investi em consultoria, em curso. Eu fui fazer curso de oratória, eu fui fazer curso até o Master em Programação Neurolinguística. Eu fiz do 1, 2, 3, fiz até o Master. A gente fala, Fabi, como você fala bem, como você coloca... Eu estudei, eu tenho dom, só que eu fui fazer técnica. Fui estudar física quântica. Então, assim, eu fui... O que mais? Então, assim, eu não me preocupava com coisas. Eu falava, o conhecimento ninguém pode me tirar. É a única coisa que não consegue me tirar da gente, né?
Porque Exatamente. de resto tudo dá pra ser tirado. E quantas vezes já tiraram? Ontem mesmo eu fiz uma história exatamente sobre isso. Que tudo podem tirar da gente, mas o conhecimento não tem como. Não tem, porque com o conhecimento, amiga, se você ficar, com todo respeito, pelada, no meio da rua, no meio do deserto, sem nada, você vai dar um jeito, eu não sei o que você vai fazer, mas da areia você vai fazer uma roupa, você vai colocar a roupa, você vai passar, você vai virar, você vai vender areia, eu não sei. Você vai se virar. Você vai se virar e você vai encontrar um caminho, ou você vai convencer alguém, como eu convenci. E por eu ser uma pessoa que tenho dentro de mim o fazer o bem, o que a vida foi fazendo comigo? Deus foi me colocando pessoas na minha vida, Maeli, para fazer o bem para mim. Então eu fazia o bem para um, Deus mandava outro para fazer o bem para mim. Eu abri uma porta para um, Deus mandava outra pessoa do nada. Mas não era do nada, eu tava plantando. Sim. Né? Você tava jogando a semente ali, né? Não sabia nem por quê, nem pra quê. E aí vem a história, eu trabalhando tal, e continuando fazendo bem pras pessoas, quando eu sabia de vaga de emprego mesmo, na minha empresa. 10 anos depois, 11 anos depois, eu descubro que tô grávida. E eu trabalhando, viajando, dando treinamento num monte de empresa, num monte de lugar, num monte de supermercado, viajando pra lá, pra cá, 15 dias fora. Eu falo, e agora? Como que faz? Pega a criança, coloca na mochila, e daí deu um church na minha cabeça, né? E aí foi a hora que a minha mente, eu falei, eu preciso pesquisar alguma coisa, porque eu estava cansada também de viajar, palestrar, treinamento, 10 anos. E eu falei, como que eu faço para eu ficar com meu filho? E eu começo, foi nessa hora que nasce a corrente do bem pelo emprego, e eu começo a pesquisar sobre o mundo digital. Foi na época lá do Érico Rocha, né? Sim. Lá atrás. Eu falei, nossa, mas que caro, o que é 6 em 7? O que o cara tá falando 7 em 7? Eu não entendia nada, mas eu falava... Eu até brinco que parece que era assim, parecia que eu tava no escuro e falava, tem alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é, mas eu quero. Tá cheirando alguma coisa boa, sabe? Quente, tá quente. Tipo assim, tem alguma coisa aí. E foi neste... Então só pra entender, a sua transição, então, ali, foi exatamente junto com o início da corrente do bem. Da corrente do bem pelo emprego oficial, porque eu já praticava ela desde 12 anos de idade, né? Sim. E aí, eu ali pesquisando na internet, fazendo curso, comprando curso online, um dia minha irmã, que hoje é tenente do Exército, Flaviane Araújo, e ela e a minha amiga, Karina Matos, as duas na mesma semana, no mesmo dia, ligaram pra mim e falaram assim, no telefone, né? Não tinha Facebook, nada disso. Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. Me falando que elas estavam... que tinha saído do emprego e que precisava de uma vaga de emprego. Porque todo mundo me ligava a vida toda. Porque já sabia. Já sabia. Se a Fabi souber, ela avisa. Aí eu peguei, olhei, liguei a câmera, liguei o computador ali. Eu não sabia, eu já tava no Facebook, mas não sabia aquele negócio de grupo. Não sabia. Ninguém falou pra mim. Tava ali, né? Início do Facebook na minha vida. Quem quis me dizer? Eu acho que já fazia uns 3 anos que o Facebook, mais até. Facebook no Brasil, acho que foi 2010. Aí quando foi a 1º de abril de 2013, por isso que nós estamos comemorando 10 anos essa semana, uma energia muito forte sobre essa história. Eu olhei ali no computador e... Não, antes disso, um fato curioso, tá? Um fato muito importante. 3 anos antes... quando eu fui apresentada ao Facebook, eu fiquei encantada, só que eu não sabia do grupo, tá? Uhum. O grupo nós vamos saber agora, depois desses 3 anos, quando a minha irmã vem falar do emprego. Eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, as pessoas se falam, uma fala com a outra, uma conversando com a outra. Ali eu dobro meu joelho e faço uma oração na frente do computador e peço pra Deus, eu tô procurando alguma coisa de digital, de online, se tiver... Se o Senhor me der a graça de poder, né, fazer o bem, ganhar dinheiro, juntar tudo aqui no computador e eu trabalhar na minha casa. De joelho dobrado na frente do computador. Passou os 3 anos. 2010, 1º de abril de 2013, minha irmã liga. Ali eu descubro o grupo.
Liguei pra ela de novo, falei o seguinte, eu achei um negócio aqui no Facebook chamado Grupo. Eu vou colocar vocês duas colocam 5 amigas cada uma, e quem souber de alguma vaga de emprego, avisa a outra. Como eu sou muito criativa, eu falei, vou dar um nome pra esse grupo, né? Vou ficar um grupo sem nome, grupo do emprego, sei lá. Falei, Corrente do Bem, que eu tinha assistido um filme em 2006, Corrente do Bem pelo emprego. Só que na época era Corrente do Bem pelo emprego em Pinda, quando começou, né? Porque eu não sabia que a internet não tinha fita. Eu pensava que a internet, eu vou colocar Pinda aqui, só vai ter gente de Pinda. Amiga, tinha gente do Japão, de Manaus, da Austrália, de tudo quanto é lugar, por causa do emprego. E aí, ali, eu criei esse grupo nesse dia, 4 meses depois, nem voltei mais ali. Minha irmã arrumou emprego em outro lugar, minha amiga também, ninguém nem lembrou do grupo. Liga a equipe do Celso Portiolli, da Rádio Ótima FM, e pra pedir pra mim se eu dava uma entrevista sobre um grupo de sucesso que eu tinha criado no Facebook. E eu falei, moça, eu acho que você ligou pra pessoa errada. Eu não tenho grupo no Facebook, eu não lembrava nem do grupo que eu tinha, porque eu não criei um grupo de sucesso na internet. Eu criei um grupo fechado pra minha irmã e pra minha amiga. E ali já tinham, quando eu olho lá no grupo, tinha 6.235 pessoas em 4 meses. Um monte de depoimento de conquista de emprego, um monte de empresa colocando vaga, a imprensa divulgando, todo mundo falando, e nem eu tava... A fundadora ainda não sabia de tudo isso. A fundadora ainda não sabia. Nesse dia, eu dobro meu joelho, eu choro na frente do computador, falei, Deus, achei um primeiro caminho. Se é esse o caminho, eu não sei. Mas eu achei o primeiro caminho, eu vou fazer o bem. Uma direção, Danilinho tinha 2 anos, não tinha como eu sair para dar treinamento, eu querendo sair, aquela ansiedade, né, de vendedora, né, amiga? Como é que sai com criança, como que eu vou sair pra rua para vender? O Danilinho pequeno, e eu começo a cuidar daquelas pessoas, porque daí tirou a minha ansiedade. O Patrício trabalhava, eu falei, vou ajudar essas pessoas aqui a arrumar emprego. Então ali nasce a Corrente do Bem pelo Emprego e nasce a minha transição pro digital. E é muito interessante que nasceu junto, mas aí no momento você viu o grupo sendo feito, foi vendo o sucesso, e daí como que você, dessa forma, nessa mesma transição, você conseguiu ver além de um grupo apenas, ser a sua oportunidade de ganhar algo também com isso, não só dedicar a sua energia, o seu tempo. Quando que você percebeu que dava para ser algo além? Depois de 2 anos, porque eu já dedicava ali 4, 5 horas por dia e eu já não podia mais dedicar 5 horas ali sem ganhar, porque eu sou empreendedora. Sim. Quando eu percebi, eu falei, se eu não monetizar isso aqui, eu não vou conseguir me dedicar. Eu fui sincera comigo, eu nunca escondi nada de ninguém. Não é ONG, ela é mantida por governo, né? Municipal, lei estadual, e eu não queria ser ONG. E aí foi a hora que eu vi uma oportunidade, eu falei, eu vou encontrar uma forma de monetizar. Só que eu tinha feito um voto com Deus que eu não ia cobrar nem das pessoas para ver vaga e nem das empresas para colocar vaga. E nesse período eu fui assediada por muitas agências de emprego, por grandes sites na internet, para eu cobrar 50 centavos, 10 centavos, que fosse recorrente, para ver vaga, né? E eu falei, não posso. E aí entra a minha fidelidade a Deus pelo voto que eu fiz. E aí acabei encontrando um meio termo das empresas pagarem para fazer anúncio. Só que o Facebook já vendia, eu concorria com o próprio Facebook. Em vez da pessoa anunciar para pagar o Facebook, ela pagava para mim para anunciar dentro do grupo do Facebook. Porque daí eu fazia vídeo, eu fazia foto, e aí as empresas foram pagando uma recorrência para mim, o grupo foi crescendo, hoje tem 108 mil, acho que 108.200, se eu não me engano. E foi tomando forma, só que ali também eu vi que não dava para fazer os bilhões. Lembra dos bilhões? Sim. Eu falei, não dá para fazer bilhões aqui com a Corrente do Bem pelo Emprego. É só um caminho e também ampliar, né? E era o meu caminho do bem. Então, mesmo assim, até hoje, eu monetizo, eu vendo anúncios ali até hoje, recorrente. Só que não é ali a minha principal fonte de renda.
né? E também foi a hora que eu vi, depois que eu já tinha alcançado mais 9 estados, criei a Corrente do Bem pelo Emprego em São Paulo, em Goiânia, Rio de Janeiro, com outros embaixadores, eu vi que não tinha sustentabilidade empreendedora, né? Eu não encontrei caminhos de sustentar aquele projeto para que os embaixadores ganhassem dinheiro, porque nenhum ia fazer aquilo que eu fazia só por amor, né, amiga? No começo, fazer por amor, né? É difícil, porque era o meu chamado. E aí eu entendi que aquilo era o trabalho do bem, era o meu... a Corrente do Bem pelo Emprego era minha devolutiva para a sociedade de tantas bênçãos que Deus me dá. E aí veio essa oportunidade que você conseguiu, né, criar estratégias e foi pro digital. Como foi essa transição? Porque ali você descobriu um grupo por telefonema que estava tendo sucesso. Que eu não sabia. Porque nem sabia. Eu estava indo ali, porque eu nem sabia que... Na verdade, eu não sabia nem que tinha grupo, quanto mais que... E a minha irmã já estava trabalhando, minha amiga também, né? Ali, depois de 2 anos, eu descubro a oportunidade empreendedora, começo a criar isso, começo a entrar em contato com emissoras de televisão, começo a dar entrevista. E eu falei, isso aqui... eu vou atrair essas pessoas. E aí, como eu estava aprendendo do digital, eu pensei que eu ia poder vender curso, produto para essas pessoas. Só que elas estavam desempregadas. Então, não é que ela não comprava porque ela não queria. Porque não tinha. Ela não tinha. Um dos serviços que eu mais vendia, até hoje as pessoas me procuram. Se eu fizesse, eu ia vender, explodir de vender. Que é a análise de currículo baseada na programação neurolinguística, baseada no tipo de profissão da pessoa. Então, eu vendi muito desse produto. Então, tinha dia que eu fazia R$1.000, tinha dia que eu fazia R$500 em casa, na frente do computador, né? R$35, R$20 na época que começou, depois foi para 35, depois que foi aumentando, eu fui vendendo até R$50, né? E eu sentava ali, fazia 10, fazia 20 no dia, falei, cara... já gostei. Não é escalável, mas eu faço dinheiro em casa. Né? O dinheiro tocava o sininho. Que era a sua intenção. Que era a minha intenção em ficar cuidando do meu filho. Aí eu começo a monetizar, começo a entender, começo a fazer mais curso digital. Fui fazer curso do Bruno Pinheiro, do Bruno Pinheiro. Fiz Thales Kinderé. Nossa, amiga, fiz tanto curso que, com todo respeito, fiz na época... Na época que o curso inicialmente acho que era R$9.000, R$8.000, isso 10 anos atrás. Só que eu não conseguia aprender. Eu tenho muita dificuldade de aprendizado, gente. Quem olha pra mim não imagina. Mas se eu quero aprender sobre... Se faz sentido pra minha água, por exemplo, eu gosto de vender. Então, tudo que é sobre vender, eu gosto de aprender. Só que eu sei que eu vou ter que ler 20, 40, 50 vezes. E até é legal você ressaltar isso, que a gente que acompanha, né, ali sempre você vê que você sempre tá focada mesmo. E aí você vem aí a descoberta que você teve novinha já da dislexia. E aí hoje, isso foi transformando, na verdade, conta pra o pessoal saber, que foi até interessante. Como que foi a sua análise quando você descobriu as pessoas que tinham dislexia e você? Porque eu já sei a história, mas conta para as pessoas porque é muito interessante. Muito interessante. Quando eu descubro isso, né, que é um desvio de atenção, desvio de aprendizado, né? Eu falo, meus professores aí, de verdade, eu só passava de ano, gente, porque eu era uma boa vendedora. Eu levava maçã, eu levava bolo, eu levava presente, eu vendia mesmo, eu conquistava os professores, que eu acho que eles ficavam com dó, sabe? Eu acho que eles arrumavam um jeito, eu ficava de recuperação, daí eles sabiam que eu ia repetir, sabe assim, vai repetir. E aí, amiga, olha, eu não sei nem se é uma pergunta, porque eu conto isso pro meu filho, porque a vida é assim, você tem que encontrar um caminho, né? Verdade. Tem que encontrar um caminho, e esse foi o caminho que eu encontrei. E aí, quando eu descubro que Einstein... o próprio Mark Zuckerberg, que eu era fã dele, né? Quem não assistiu ainda, assista A Rede Social, merece assistir esse filme, você que tá indo para um podcast, entender a mente dele lá atrás, né? Pro que a gente tá fazendo hoje na internet.
E aí eu falei, nossa, se essas pessoas aí têm isso, então não tem problema eu ser... eu até falava, né? Eu me achava muito burra. Eu falava assim, eu não sou inteligente. Hoje eu respeito. E realmente continuo não sendo inteligente. E não precisa falar pra mim, Fabi, não fala isso. Eu sou esperta. Eu sou estratégica. Né? Se isso faz parte da inteligência. Com certeza. Né? E aí eu descubro que essas pessoas foram pessoas fora da curva, foram pessoas que também tiveram dificuldade. Vai estudar Einstein, né? O Mark Zuckerberg, ele terminou lá o currículo a faculdade lá em Harvard, depois já do sucesso do Facebook, ele foi lá para poder dar o diploma para a mãe dele, né? Só que eram pessoas muito estudiosas. Então, assim, se eu falar, eu vou estudar sobre a água, a amiga é 1 ano, 2 anos, 3 meses, 4 meses. Eu li poucos livros na vida, dizendo assim, de quantidade. Só que cada livro eu li 8, 10, 12 vezes. Então, eu li, vamos supor, 20 livros na vida, ou 10. Mas bem lidos. Não, amiga, eu tinha que ler 3, 4, 5, 6, 7. Pra entender. Hoje, se eu ler de novo, eu vou entender de outra forma. E aí eu não me cobrei tanto. Quando eu fui pro digital, que eu vi que o digital, o tempo tá tudo bem aí no tempo. Quando eu fui pro digital, eu vi que era uma terra sem lei. E aí eu falei, meu Deus, tem um monte de Fabiana na internet, tem um monte de gente burra, tem um monte de gente lerda, tem um monte de gente que não sabe. Amiga, com respeito, Érico Rocha, eu te honro. Amiga, quando eu assisti o primeiro curso do Érico Rocha, um monte de erro de português, tudo mal gravado, tudo escuro, tudo... E o cara fazendo milhões, 7 em 7, que é 7 milhões, como é que é? 1 milhão em 7 dias, 6 em 7... Aquele monte de erro de português, eu falei, achei outra Fabiana, o cara também é burro, o cara não sabe, o cara tem um monte de erro de português e o cara fazendo milhões. E aí eu vou aprendendo, vou pegando tudo aquilo, vou aplicando na corrente do bem pelo emprego, porque aquelas pessoas não sabiam nem o que era digital, não sabia nada. Era tudo muito novo, né? Então... Muito novo pra todo mundo. E aí vem o caminho da minha chegada para São Paulo primeiro, dia 30 de abril de 2018. Eu já estava apresentando um programa de televisão aqui na TV RVC, no Vale do Paraíba, que inclusive... Já tinha os livros, porque além de tudo eu isso, não trouxe. Tem vários livros, né? Autora de vários livros. Eu sou autora e coautora de 8 livros, tô indo pro 9º, lanço mais um, o 10º, dia 1º de setembro, em Petrolina, Pernambuco, e lanço o 11º, dia 23 de setembro desse ano, ainda. Fora o que eu quero lançar, mais 2 sozinha, né? Eu preciso ter tempo aí na agenda para concluir isso. Mas tudo com estratégia, né? O meu primeiro livro eu demorei 8 anos para escrever. E aí por isso que eu escrevi um material, criei um método de como escrever um livro em 7 dias. Como escrever um livro sem escrever. É um produto que eu vendo, inclusive, no digital. E veio a ideia do Din-Din. Aí o Din-Din foi quando eu fui parar em São Paulo. E assim, eu fui aproveitando as oportunidades, sabe, amiga? Um dia... Um cara chamado Rodney Vasconcelos me chama no direct, eu já tava no Instagram, nem usando o Instagram direito, nem sabia o que era, amiga. Todo mundo faz Instagram, eu ia lá e coloca. Postar foto. Postar foto da família, né? E aí esse cara me chama e fala assim, ó, eu tenho uma produtora, minha produtora trabalha pra Record News e também pra Sony, e eu estou sondando você há 4 meses. Eu vi que você é apresentadora de televisão, eu tinha um programa chamado Espaço de Ideias, que inclusive eu concorri com mais 2 jornalistas de emissora grande. E sabe como que eu ganhei para apresentar o programa? Eu cheguei no diretor e falei assim, ó, eu aceito fazer o programa, só que eu não decoro, eu não sei aprender. Se você me der alguma coisa que eu tenho que ler, ou antes, ou depois, ou durante o programa, eu não consigo. E foi assim que eu passei na frente das 2 jornalistas formadas para fazer o programa, né? Porque eles queriam alguém com modelo mental digital. Com coragem também. Não, amiga, esse negócio de que eu tenho que nem você com o caderninho aí,
Nem para gravar curso, amiga, eu uso o caderninho. Eu não consigo. Se tiver ali alguma coisa tudo ordenado ali, eu não vou conseguir, né? É aquilo que tá ali na minha mente ou alguém conduzindo igual você tá fazendo. Aí eu vou direcionando e vou respeitando ali o que a pessoa tá falando. Eu, com essa chamada desse cara, por Deucidência, eu vou... eu tinha um curso do Bruno Pinheiro, do Bruno Pinheiro, que era um curso semelhante ao Érico Rocha. Sim. No sábado em São Paulo. Ele falou, no sábado eu vou estar em São Paulo fazendo um curso do Bruno Pinheiro. Então, segunda eu vou no seu escritório, eu vou te conhecer. Na segunda-feira fui no escritório dele, uma BI Filmes, uma produtora de vídeo maravilhosa. Eu cheguei no escritório desse cara, eu pedi um copo de água, igual aqui. Ele me deu um copo de água e falou assim, você conhece a Cris Arcângeli do Shark Tank Brasil? Eu falei, conheço da TV. Ele falou, ela tá gravando lá na Sony, a nossa empresa que tá fazendo a produção. Quer ir lá conhecer ela agora? Eu falei, vamos. Aí ele virou pra mim e falou assim, só que a gente vai... hoje é meu aniversário, toda a equipe vai almoçar. Como já é hora do almoço, a gente vai almoçar junto e depois a gente vai pra Sony. Combinado? Combinar sim. Eu não tinha nem falado com o cara ainda, amiga. E eu tava indo pra fazer um teste pra Record News. Uma pré-entrevista, né? Sim. Fomos pro restaurante, todos almoçaram. Eu levanto da mesa pra ir ao banheiro, peço a conta e pago a conta daquelas 14 pessoas naquele restaurante que não era tão barato. Quando ele levanta da mesa e vai para pagar, o rapaz falou assim, aquela senhora já pagou a conta. Eu não sabia para onde ele estava me levando. Ele falou que ia me levar para falar com a Cris Arcângeli na Sony. Eu falei, eu preciso deixar uma energia e que esse homem vai olhar diferente para mim. Eu paguei a conta do aniversário dele para 14 pessoas e foi justamente isso. Ele olhou diferente para mim. Com certeza, você né? deu um sinal ali. Eu dei um sinal... acabou, quando chegou na Sony, você sabe um pouco da história, não vai dar pra contar toda aqui. Ali eu conheço o Sidney Conexão, que é meu amigo, que é um dos sócios, inclusive, do Movimento das Rainhas. E ali eu tive uma visão, porque ministerialmente eu sou profeta, e o profeta ele vê e escuta antes. Quando eu vi aquele moço, eu pedi pra tirar uma foto com ele e falei pra ele... Eu já sei por que eu vim aqui. Eu não vim aqui para conhecer a Cris, eu vim aqui para conhecer você. E eu preciso deixar uma foto, tirar uma foto com você. E deixei o meu telefone se ele precisava de alguma coisa. Ali eu também mexi com ele. Ele, não, mas eu tô aqui só, eu trabalho pra Cris, não. Eu falei, moça, eu já posso ir embora. Eu não vim aqui por causa de Cris, eu não vim aqui por causa de Camila Farani, Robson Shiba. Eu vim aqui, você é o meu próximo diamante negro em Pedra Preta no escuro. Ele não entendeu nada. Entrei lá pra gravação, falei com a Cris, fiz um pitch no corredor pra ela. Eu lembro que foi um pitch de 40 segundos, porque ela tava com vontade de fazer xixi. O pitch era pra ser 3 minutos. Ela falou, olha, era pra ser 3 minutos, mas eu tô com vontade de fazer xixi. Então você tem 40 segundos. E ali eu acabei ganhando uma mentoria dela, chamada Pulo da Gata. Sidney anotou meu telefone, me ligou depois. E ali ele me apresenta no dia seguinte pro Fernando Seabra, que é um dos filhos do dono da Natura, que eu tenho uma história com a Natura, sim, né? Hoje o Fernando Seabra é um dos meus amigos, tenho um relacionamento com ele. Eu falei, olha que história bacana. E ali começa a minha trajetória em São Paulo. Eu passo a trabalhar, o Sidney me indica pra essa holding, onde nasce o Dindim. Que aí começa essa história. Eu falei, agora eu vou criar produtos do Dindim, né? Que era como conseguir investimentos para os seus negócios. Fiquei trabalhando nessa holding por 2 anos, por indicação do Sidney. Sidney saiu dessa holding, foi para a Alphaville, montou a empresa dele. Eu acabei lançando o curso, produto, tudo com o Dindim dentro dessa holding, junto com esse investidor. E aprendendo digital. Aprendendo, perdendo dinheiro, não dando certo. Quem tá no digital sabe, né? Tem que ser corajoso, né? A gente... O digital é o que você falou, novo, amiga. Não tem como querer que as pessoas... Não tem, é muito novo. E muitas pessoas não entendem, né? O poder do digital. Tantos, hoje a gente vê que, além das redes sociais ser a vitrine do nosso trabalho, né?
muitas pessoas não entendem o por trás, né? O trabalho que tem por trás da vitrine. Nossa, é muito trabalho. É estudo, é tudo, é análise, é um esforço de energia muito mais mental do que qualquer outra coisa. E de muitas pessoas. A minha equipe mesmo do digital tem 8 pessoas envolvidas. Fora a máquina, fora a estrutura, fora o que eu falo, né? Que a gente usa a máquina lá do Mark Zuckerberg, né? Quantas pessoas estão lá trabalhando para existir o Instagram, para existir o Facebook, para que a nossa equipe vá lá e faça um digital. E aí eu começo a aprender mais apurado o poder do branding, posicionamento, relacionamentos poderosos e a transferência de autoridade. Que hoje, no movimento das rainhas, eu acho que se eu parasse de falar de qualquer coisa, eu posso, amiga, parar de falar de tudo, até de movimento. Se eu pudesse só ensinar sobre o poder da autoridade, de receber e transferir a autoridade, porque é a autoridade que multiplica os resultados. O que você fez aqui, você criou uma mesa grandiosa de autoridade. Isso aqui vai te trazer oportunidade, vai multiplicar, vai fazer amizade, vai fazer dinheiro, vai trazer pessoas vão conhecer o que você faz. Isso aqui vai te levar muito longe. Você criou uma grande mesa de autoridade. Aqui você recebe e transfere a autoridade. Com certeza. E aí a gente já conhece, as pessoas também sempre tá acompanhando, e a pergunta é sempre: o que é o movimento da rainha? Eu vejo lá, vocês são todas rainhas, eu posso ser rainha? É muito interessante, porque as pessoas não conseguem, às vezes, ter dimensão do quanto é valioso, né, a gente entender que, na verdade, já somos rainhas. Mas aí o que acontece, que vem ali essa ideia de criar um movimento das rainhas? Como foi pra você? Como foi o início de tudo isso? Esse início, na verdade, foi juntar tudo que eu fiz a vida toda para poder viver do digital. Mesmo assim, continuar com a corrente do bem. Eu ainda continuo, né? Não tenho intenção de acabar com a corrente do bem pelo emprego, mas poder trabalhar muito forte com mulheres empreendedoras. Eu já tinha um chamado de Deus para trabalhar com empreendedoras e eu resisti por 20 anos. Eu não tinha muita paciência, amiga, de trabalhar com mulheres, tá? Porque eu ficava imaginando 20 Fabiana, 40 Fabiana, 50, 500, né? Por quê? Você vai atrair o que você é. Sim. Né? E eu falei, meu Deus do céu, uma Fabiana já dá um trabalhão, imagine 10, né? Só que aí eu já estava morando lá em Alphaville, Sidney já tinha me chamado para ir para lá, para a empresa junto com ele, no ápice da pandemia. Eu falo que Deus cumpriu a promessa na minha vida no ápice da pandemia. Se é egoísmo eu falar que Deus parou o mundo para me entregar uma promessa, eu chego a acreditar nisso. Se isso é possível, porque Deus parou o céu para abençoar Elias, né? Eu sei que a gente perdeu muita gente, mas ali, se não fosse daquele jeito, na pandemia, com tudo fechado, eu com um pouquinho de conhecimento, porque era assim, em terra de cego quem tem um olho é rei, ninguém sabia nada, eu não sabia menos ainda, Sidney também não, o outro também não, vamos juntar 40 pessoas que também não sabem e vamos ajudar. Vamos tentar saber. E vamos tentar saber e vamos ajudar outros que não sabem nada. E aí a nossa empresa lá explodiu em Alphaville e foi a hora que Sidney fala pra mim, Fabi, vem embora, larga tudo e vem embora. Eu sem entender, cheguei pro meu marido, não entendia também, mas eu sabia que era uma promessa. Era um outro povo, outro lugar, outros relacionamentos, e artista, e famoso. Eu falei, gente, eu sempre quis ser famosa, fazer sucesso, ficar milionária, e eu tô nessa terra. É outra realidade, né? Não, as chances são muito maiores. Sim. Né? De tudo aquilo que eu desejei desde criança. E aí, né, nesse tempo que vem, eu tenho muita facilidade para ajustar, porque tudo é dentro de uma consultoria, treinamento e marketing. Tudo era a mesma coisa, só que inovando, dando um novo nome. Foi aí que em fevereiro de 2021, a nossa empresa já vendendo bastante lá junto na liderança do Sidney Conexão. É um dos maiores conectores do Brasil. Quem está assistindo vale a pena segui-lo. E uma seguidora me chama no direct, Juju Carvalho, que ela queria me dar um abraço, porque eu impactei a vida dela numa live. Eu nem sei o que eu falei na live, né? E marcamos de se encontrar um domingo lá no nosso escritório, no Brascan, em Alphaville.
E eu falei pra ela, ela falou, mas eu posso levar minhas amigas? Eu falei, só se eu puder levar minhas amigas, né? E ali virou um encontro de amigas no domingo, tiramos foto bonita. Fomos almoçar num restaurante português que tem lá muito gostoso, chamado A Quinta do Marquês. Tiramos foto, aqueles lustres lindos, aquele lugar, aquelas taças maravilhosas, de rainha mesmo, né? Só que nesse dia, eu dou mais um passo profético na minha vida. Porque tinha ali umas 30 mulheres... E eu, a hora que começo a falar com elas, eu falei, gente, vamos levantar uma hashtag pra gente guardar essas fotos? Quanta rainha bonita aqui, vamos escrever hashtag Rainhas do Reino. Ali, meu corpo, assim, pegou fogo, minhas costas, minha espinha. Eu falei, desculpa o palavrão que eu vou falar. Eu falei, fudeu. Eu falei, vou ter que assumir um movimento com mulheres que na verdade eu já sou chamada há 20 anos. Eu falei que Deus, ele é muito esperto, amiga. Ele inventou essa história da amiga chamar ali porque ele tinha chegado aquele tempo. E eu precisava ensinar outras mulheres. Eu falei, Deus, pra que o Senhor quer que eu tenha um movimento com mulheres? Ele falou, porque você vai levar para essas mulheres o modelo mental masculino que você tem para fazer negócio. Elas vão ser rainhas em casa, com o marido, com os filhos, com as crianças, com as amigas, mas na hora de fazer negócio elas precisam ter uma mente mais rápida e com menos mimimi, com menos ranço, com menos raiva. Ai, que raiva, ai, que ódio. Ai, a Fabi chegou atrasada. Ó, você tem duas opções. Cheguei atrasada aqui pra gravar o podcast. Ou ela falava, amiga, seu horário já deu. Rainha pra rainha. Seu horário era 5. Eu só tinha até às 6. Então, muito obrigada, não posso te atender hoje. Se um dia você puder de novo. Não é assim? Não tem mimimi. Eu atrasei. Faz sentido pra você? Com certeza. E homem, não tô falando que todos, mas a maioria, amiga, eles se desprendem. Eles vão lá, quebra o pau na mesa lá no serviço, não sei o que. Daqui a pouco, você vai jogar bola lá no campinho? O homem acabou de quebrar o pau ali. E já tá saindo pra jogar bola, tá saindo pra tomar um refrigerante, tá saindo pra fazer um churrasco. Eles são mais rápidos pra desapegar das bobeiras, né? E mulher é muito emocional. E foi mais razão, né? Mais razão. E aí vem esse posicionamento de dividir essa coroa com as rainhas. Tudo que eu aprendi esses 23 anos. Essa minha mente masculina nos negócios. Assumir essa posição de rainha mesmo, de governo. Porque a rainha, ela senta no trono, como você criou um trono lindo aqui. E amiga, o universo vem, a bênção vem. Você vai trabalhar do mesmo jeito. Mas a bênção te acompanha. A rainha, ela senta no trono e a bênção vem até ela. Porque a vida inteira eu fui uma guerreira, né? Achava que tudo tinha que ir atrás, tudo aquela dificuldade, aquela luta. Até isso eu tirei das minhas rainhas. Rainhas não lutam, rainhas governam. Rainhas administram as suas próprias emoções. Rainha também chora, fica com raiva. Só que por 3 segundos, 30 segundos ou um dia... Rapidinho. Né? Eu já cheguei a ficar com raiva até, mesmo depois de rainha, 1 mês, de ficar com raiva de uma pessoa, de ficar... Treinamento. Governar as emoções. Por quê? O maior sucesso, eu descobri que os grandes milionários e bilionários, por que eles ficam bilionários? Que é aí que vem esse monte de rainha aprendendo a criar seu próprio movimento, sua própria comunidade. Mas para eu liderar um grupo de pessoas, eu preciso primeiro liderar minhas próprias emoções. Eu acho que fala tudo, né? Eu preciso me dominar. E eu fui uma pessoa, por causa de muito sofrimento, com todo respeito, muita pobreza, muita dificuldade. Qualquer coisa que os outros faziam pra mim, amiga, chorava. E aí eu ficava chateada. Entendeu? Guardava às vezes mágoa, guardava tristeza. Eu, como sou um perfil predominantemente tubarão, eu às vezes já cortava a amizade com a pessoa. Tá fazendo isso pra mim? Não preciso de você. Corta a cabeça, tal, acabou, nunca mais fala comigo, eu também não falo com você. E rainha não é assim. Rainha, ela perdoa, primeiro que ela tem um coração em Cristo, ela deixa isso pra lá. Rainha não fecha a porta, a não ser que matar o seu irmão. Aí você não quer falar com a pessoa, eu te respeito. Caso contrário, quebrou sua xícara. Roubou um contrato seu. Cadê o próximo? Vamos pro próximo?
Esse aí já foi. Vamos. Ah, então assim, rainha não perde tempo com gente que roubou, gente mal. Que nem eu, tenho um monte de gente que falou mal de mim. Fala até hoje, porque eu ganho dinheiro com a corrente do bem, ganho dinheiro fazendo o bem. Vem fazer no meu lugar. Vem ter um grupo de 108 mil pessoas, com mais de 3, 4 mil pessoas que conseguiram emprego, que voltaram para dar depoimento. Isso contando na lei dos 10 leprosos, que 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Você sabe que não volta. E aí cria esse movimento, que na verdade o movimento é o quê? Uma comunidade de mulheres líderes que já são bem posicionadas na sua área de atuação, como Maelen é uma empresária, é uma vendedora, hoje é host aqui do Fala Maelen Sem Preguiça, né? Ela que governa aqui dentro dessa mesa, mas que querem ir para o digital e que fazer movimento presencial e digital, fazer eventos, ser autora e coautora de livros, fazer movimento digital te traz pessoas para o presencial e o presencial te traz para o digital. Mas é importante você ter uma comunidade dentro da área que você tem autoridade. Então, eu tenho rainhas que são médicas de outras e que tem uma comunidade de outras médicas, dentistas que tem uma comunidade de outras dentistas, mas dentro da sua área de governança. A nossa querida Marlúcia, na área da confecção, quantos anos? Mais de 20 anos. Ela tem o maior movimento dos donos de confecções do Brasil. Que área que ela tem autoridade? Confecção. Ela não vai ensinar confecção para essas pessoas porque elas já sabem. O que ela vai ensinar? Esse novo governo que ela está aprendendo sobre brand, posicionamento, relacionamentos poderosos e transferência de autoridade. Ela vai dividir a coroa dela dentro desse universo presencial e digital. Para onde está indo o mundo? Que as pessoas não sabem. As pessoas estão assistindo aqui. Não tem volta. O digital não tem volta, né? Precisa ver o que está acontecendo. E o jeito mais leve é gerando uma comunidade sua e trazendo pessoas para você transformar e monetizar. Aí você vende mentoria, você vende curso. A hora que tiver isso faturando, né? Como eu, rainhas mesmo, eu faturei bastante já com o movimento das rainhas, né? Fazendo dinheiro mesmo e oportunidade, conhecendo pessoas novas, acessando lugares que eu nunca tinha ido, viajando para lugares que eu nunca tinha viajado, alcançando países que eu nunca tinha alcançado, por causa do movimento dessa liderança forte, né? E aí eu ativo essas rainhas a criarem uma comunidade delas, porque eu não tô aqui. Eu já fui chamada um monte de vezes para fazer um podcast do Rainha Cash, mas eu não tenho mais braço, eu não tenho mais estrutura. Quem que tem que fazer? A Maelen. Não precisa eu ir fazer. Vai lá, a Rainha Maelen faz. Vai lá, investe nela, patrocina ela, faz com ela. É sobre isso. É sobre dividir a coroa. Sobre dividir a coroa. E aí nós já temos mais de 1.400 rainhas que são líderes, a maioria líderes de outros movimentos, dentro do Brasil, fora do Brasil. E agora a gente investindo pesado em marketing digital, em tráfego pago, para quem está pesquisando aí sobre o assunto, porque a minha meta ambiciosa eu em 36 meses aí eu tenho convicção que eu já terei feito 9 dígitos através do digital. Essa é a minha meta. Ótimo. E é até interessante as pessoas entenderem que essa transição não é fácil, né? Porém, ela tem que ser precisa e ser feita cada vez mais rápido. Porque todas as coisas estão evoluindo todos os dias. As redes sociais mudam todos os dias. A gente precisa mudar todos os dias. E aí, se você ficar para trás, você vai ser só uma lembrança. Vou te dar um exemplo. O Fala Maelen Sem Preguiça já está no TikTok? Tá no TikTok? Tá no TikTok já? Tá. Eu, por exemplo, não tô. Eu tenho 2 vídeos, 3 vídeos lá. E o Instagram, ele já tá caindo, né? O TikTok e o Kawaii já tá dominando. Que são vídeos curtos, né? E que entregam rápido. Você faz, que nem você grava um conteúdo lá, tá gravando aqui, eles estão gravando faz 1 hora, né? A gente já vai encerrar. Só que ela pega isso aqui, vira um montão de conteúdo que a gente chama nuggets, né? Corta vídeos de 1 minuto e dá-lhe Instagram, e dá-lhe Kawaii, TikTok. Quem que é? Fala Maelen, nossa, eu nunca vi vídeo.
2.000, 5.000, 20.000. E aí as pessoas vão conhecendo, opa, daqui a pouco é um dos maiores canais e monetizado, gente te pagando. É assim que funciona. E não tem volta. É o que você fala, mas eu não sei como. Pergunta pra mim, pergunta pra Maeli. Verdade. Ou pergunta pra outra pessoa. Tem alguém que tá um pouquinho mais na sua frente e que sabe... Eu sei tudo? Não. A Maeli sabe tudo? Também ainda não. Mas a gente consegue ensinar pelo menos o que a gente já aprendeu. Exatamente. E é sobre isso, né? Às vezes a pessoa fica com receio até de conectar as pessoas que sabem. Porque, não sei se por insegurança, talvez, porque a gente tá aprendendo, só que a gente já evoluiu alguns passos. Então, se você ainda não evoluiu aquilo, alguém tem que te ensinar a fazer aquilo. E é difícil as pessoas terem essa compreensão, só que ao mesmo tempo é entendível, porque é um processo. A gente sabe que não é fácil essa transição da pessoa sair daquilo que ela fez a vida inteira e fazer isso aqui. Não, amiga, não é. Eu várias vezes eu chorei na frente do computador. Até hoje, às vezes, meu esposo, que a gente compartilha muito, né? Meu esposo demorou. Meu esposo eu acho que vai fazer 8 meses, 9 meses que ele aceitou ir pro digital. Eu tô há 10 anos. Quer dizer, ele via eu indo, eu falava, vamos. E ele resistindo, não, isso aí não é pra mim, isso aí não é pra mim. Eu, gente, mas não vamos agora. Não vai esperar o quê, meu Deus do céu? Né? Hoje, ele com 9 meses já tem lá o Instagram dele, que é @PatrícioCafé, ele é o cozinheiro dos famosos, cozinheiro das celebridades lá em Alphaville. Em 8 meses já fez quase 9.000 seguidores orgânicos, amiga. Pra mim conseguir 9.000 seguidores, meu Deus, quanto tráfego pago, né? E ganha 2 seguidores num dia, ganha 10 no outro, aí eu vou vendo lá, num dia dele tem 50, no outro dia tem 100, no outro dia... Quer dizer, ele demorou todo esse tempo, mas com os conhecimentos foi mais leve para ele. Sim. Né? Aí ele criou o Comida Cash, que ele tem lá em Alphaville, que inclusive a Opção Estilo é uma das patrocinadoras oficiais do Comida Cash. Todas as domas dele que ele usa é da Opções Estilo. Demorou para entender e foi. E outro dia um cliente meu falou, Fabi, você se prepara, porque o seu marido vai ser maior que você na internet. E os sinais são claros. Porque ele tá direto junto com os famosos, com as celebridades, com o artista, que são as maiores autoridades. Eu ensino isso no meu método Movimento que Enriquece. Né? Você trouxe aqui esses dias o meu querido amigo Vela, que hoje, né, foi presidente do sindicato, hoje é vereador, tem tudo para ser prefeito da nossa cidade, tem tudo para ser um deputado. Você sabe disso. Não tem, porque ele entendeu. É uma autoridade. Né? Essas pessoas, quando você tá caminhando com essas pessoas, a pessoa de lá de fora, você mesmo já falou que todo mundo te marca quando precisa falar com o vereador. Fala com a Maelen, que a Maelen ela tem acesso aos vereadores. Inclusive, é até interessante falar, né? Que a gente vai acessando as pessoas, até que as pessoas que a gente... por exemplo, a gente pensa que a gente nunca vai acessar essas pessoas, não vai ter como conectar ou até mesmo conversar, porque assim, são oportunidades. Só que aí, quando a gente para pra pensar, meu Deus, tá acontecendo mesmo, é real. Mas você teve que fazer algo, você teve que investir, você teve que comprar microfone, você teve zona de conforto. E montar uma estrutura pra você, não foi, hoje eu vou chamar as autoridades pra bater um papo lá em casa. Não foi assim. Não. E um dos nossos próximos convidados é o prefeito de Pinda, já tá certinho dele vir. Quer dizer, você já acessa mais uma pessoa. E é isso que eu ensino lá nas rainhas, elas acessarem, terem relacionamentos poderosos, serem mulheres interessantes, interesseiras e intencional. Fabi, você ensina a ser interesseira. Quem que não é interesseiro? Só que cada hora tem a hora para usar. Né? Mas principalmente eu ensino a ser intencional. Né? Eu tô indo, olha que legal, vim aqui na Maelen, conheci o seu Dito, que eu ainda não conhecia pessoalmente, uma pessoa muito bacana, conheci o esposo da Maelen, estamos aqui batendo esse papo, vou ter um conteúdo, né? Fabi, você saiu lá de Alphaville, vim honrar elas? Vim, mas eu sei também que eu vou ter um monte de conteúdo aqui pra minha equipe trabalhar. Não é, porque eu sou boazinha, sou simpática. Não, eu também quero esse conteúdo que tá aqui, porque eu vou usar lá com a minha equipe do digital, né? Tem um interesse? Lógico que tem. Vou enganar você que não tem? Jamais. Não tem pra que isso. E
Você, mulher que tá aqui assistindo, que quer reinar como a Maellen, como a Marluce, cada uma no seu reino, cada uma no seu tempo, né? Venha fazer parte do Movimento das Rainhas, @Movimento das Rainhas lá no Instagram. Venha fazer parte, é gratuito fazer parte do movimento. Fabi, mas tem que pagar alguma coisa? Não. Você paga depois, se você quiser fazer parte de um livro coletivo, que nem a Marluce entrou aqui, não sei aonde que tá o... vê se acha a parte que tá a Marluce aqui pra mim. Né? E aí tem custo, né? Tem custo e o meu projeto tem que monetizar, porque eu ensino a transformar e monetizar. Olha pra vida da Marlúcia antes do Rainhas. Você já foi sempre muito pra frente. A Marlúcia sempre ia atrás da máquina, quietinha. Gente, você olha na Marlúcia, hoje é outra pessoa. Sim. Né? Porque ela entendeu que precisa governar e que precisa ativar outras pessoas. Né? Precisa levar essa mensagem e que outras pessoas sejam inspiradas. Tem um monte de gente olhando pra gente. Né? Você sabe que um dos produtos que você já pode lançar é como criar um podcast dentro da sua própria casa. E gravar esse curso aqui e já começar a vender. Você sabe disso. Sim. Porque a pessoa não sabe nem por onde começar. Verdade. E aí você grava um curso online ou um PDF premium. Como criar um podcast dentro da sua própria empresa. Aonde que você compra, onde você compra o microfone. Amiga, já é um curso. Verdade. Oportunidade. Né? Criar um movimento, podcasts do Brasil, criar o maior movimento de donas de podcast. Já pensou nisso? Você ter na sua mão todos os podcasts do Brasil, todos os hosts de podcast? Você tem noção do que acontece com você? Se uma marca acessa você e você levanta 100 donos de podcast, 200, 300 e tem eles na palma da mão, a marca vem e paga pra você pra entrar em todos eles. Já entreguei diamante de presente. Aqui, ó, Marluce aqui, né, que fez parte do livro Rainhas do Brasil, também a minha mentorada, né, investiu na mentoria para aprender a criar esse movimento das confecções do Brasil. Como eu tô falando pra Maellen agora aqui, do maior movimento de donos de podcast, ninguém pensou nisso, nem mostro isso pro público. Entregando ouro. Não mostro pro público. Por quê? Esse é o meu dom. Né? É de juntar as pessoas e dividir a coroa. E amiga, quanto mais eu divido, Deus mais me abençoa. Quanto mais eu coloco luz nas pessoas, quanto mais eu ensino as pessoas sobre branding, ensino elas a se posicionarem, ensino elas a realizarem com o que têm. Amiga, até hoje eu ainda faço uns cursos lá, às vezes não sai gravado do jeito que eu queria, mas eu faço, porque às vezes uma produção é caro e às vezes a gente não tá com recurso naquele momento, né? Fazer com o que tem na mão e juntar. É tempo de ajuntar. Se eu puder deixar uma mensagem para quem tá ouvindo, é tempo de ajuntar o que foi espalhado. A gente passou a vida inteira, conhece uma, conhece outra, tal. Aí você trabalhou com uma amiga. Agora é hora, pega esse povo na área que você tem mais autoridade, junta elas, transforma a vida delas, ensina o que você sabe, monetiza. Faz dinheiro, faz amizade, faz novos relacionamentos. Você vai ver a hora que você entrevistar o prefeito, depois um monte de gente que vai ligar pra você porque quer falar com o prefeito e acha que você vai conseguir fazer ela falar com o prefeito. É porque a gente não tem preguiça, né? Então, qualquer coisa que a gente tá aí aparecendo oportunidades, a gente topa mesmo. E é exatamente, a vida é sobre isso. A gente conseguir aproveitar todas as oportunidades, independente da sua condição. Não importa a condição, mas se você decidir fazer, você faz bem feito. E mesmo, às vezes, sem a condição, amiga, é gerar a condição. Eu sempre ativo essa... É o start. É a virada de chave, né? A maioria dos investimentos que eu fiz durante a minha carreira não era quando eu tinha o dinheiro. Eu tinha que fazer algo para fazer o dinheiro, ou eu... tinha que vender um carro, ou eu tinha que fazer um empréstimo no banco, ou eu tinha que vender um celular, né? Eu tinha que vender uma bolsa, né? E até hoje, quando eu quero ir pro próximo nível, eu preciso investir, eu preciso ver o que eu vou fazer e colocar energia. Porque, repito, a energia do dinheiro... Você não ia conseguir comprar esses equipamentos aqui e falar pro moço, olha, moço, eu vim te dar o parabéns e você me dá os microfones que eu vou levar.
Agora a moda eu marco lá o arroba seu. Mas aí você criou algo, né? Agora é retornar o investimento. Sim. Né? Que aí você passa a divulgar as empresas, os produtos. Então, você que tá assistindo aqui, continua com Fala Maellen. Vai ser... Eu amei também, porque não é um podcast de Pindamonhangaba, só sobre Pindamonhangaba. Ela fez algo com um nome muito aberto e que vai ganhar aí o Brasil, vai ganhar a América Latina. É uma pessoa inteligente, esperta, vendedora, e que vai poder... Isso aqui vai ajudar você a ajudar muita gente a dar novos passos, a chegar em pessoas que elas não conseguiriam se não fosse através de você. Verdade. A visibilidade, né, que a gente consegue trazer para as pessoas, porque a gente teve essas oportunidades, está tendo sempre, né, tá sempre ocorrendo as oportunidades de a gente conseguir levar pelo menos um pouquinho, que nem eu falo, se eu conseguir pelo menos contribuir um pouquinho para a vida da pessoa que tá sentada aqui, já tá bom, tipo, já é... Não, e despertá-la, né, amiga? O que tá acontecendo? Despertá-la aí pro digital, despertá-la para também ter um podcast. Pra entender tudo isso que tá crescendo e tá cada vez mais ganhando força. E é disso que a gente tá falando sempre, tá sempre batendo na tecla. O digital tá crescendo, você precisa... E são várias ferramentas. Eu não tenho podcast e estou no digital, né? Então são várias as maneiras de ir pro digital, não é só ir lá. Claro que a gente gostaria de apertar o botão e fazer meio bi, né? Como o Pablo Marçal já fez aí, ele já fez 9 dígitos, já fez mais de 500 milhões de reais, é uma pessoa que eu inspiro bastante. Talvez a gente nem chegue nisso, né? Mas o poder trabalhar hoje, 80% da minha renda vem, não é 100%, mas hoje 80% já é do digital. Eu trabalho muito em casa, então eu trabalho de pijama, eu faço live, atendo as minhas rainhas são de muito longe, eu faço mentoria tudo online, né? Elas adquirem a mentoria, faço a mentoria online, a maioria delas eu nunca as vi pessoalmente. E é legal você também comentar sobre essas, além de você ter esses acessos, né, que você consegue conquistar os acessos, você também consegue se portar da forma que você se sente natural. É muito bom você falar, a gente comentar isso, porque quando você tem uma condição e você ganha a autoridade, você faz aquilo exatamente que você quis fazer a vida inteira, mas que foi julgado, só que agora ninguém vai ligar. Você chegar a uma festa de chinelo, tá tudo certo. Amiga, você tem que ver o Patrício. Agora ainda o Patrício, graças a Opções Estilo, graças a Marluz, que fez aquelas domas pra ele, porque você tinha que ver o jeito que ele ia nas festas. Amiga do céu, se deixar ele vai de avó. Ele fala, eu sou influenciador, deixa eu. Então, as domas melhorou um pouquinho ele ali. Por quê? Porque o influenciador é livre. Sim. O influenciador é livre, né? E a própria Doma, ontem mesmo ele estava na festa da Mari Menezes, que tem 3 milhões de seguidores, foi numa festa linda lá na Expo Alphaville, ele foi um dos convidados na lista VIP, né, que é festa que não é qualquer um que entra, e ele lá, o único de Doma, e era o que mais chamou atenção como influenciador, porque o pessoal vem falar, pergunta o que é, e daí pergunta, você tem café mesmo? Você tem café aí? Você serve café? E aí acaba gerando uma oportunidade, uma conversa, né? Agora, poder ser a gente, amiga, não tem coisa melhor. E isso eu vi até na história do Mark Zuckerberg, que ele é um cara que usa a maioria das camisas dele lá, é um azul petróleo, um cinza, porque ele não quer perder tempo com cores, ele não quer perder tempo, né, com cores, quer chamar atenção. E uma pessoa que eu me inspiro é a esposa dele, que eu esqueci o nome dela, que é uma chinesa, coreana, não lembro. E quando eu vejo aquela mulher indo de croque nas festas, que é aquele sapato de plástico com uns furos assim, e ela vai com aquele vestidinho simples e aquele sapatinho de croque, sem batom, sem nada. Eu falei, gente, que coisa mais gostosa do mundo. Ela não precisa mais de brand, de posicionamento. Ela já tem tudo. Ela não precisa mais nada, né? E é isso que nós queremos para as rainhas. Chegar ao ponto
da gente só ligar uma pra outra, e uma ir na piscina da outra, e uma comer churrasco, e as bênçãos de Deus chegando, e a gente usufruindo junto com a nossa família, junto com o nosso marido, com os nossos filhos, e reinando, porque a vida passa no estalar de Deus. Nossa, é muito bom. A gente aprende cada vez mais e a gente entender tudo isso, todo esse processo e tudo o que você pode fazer aí hoje, né? Dar esse start hoje, aproveitar as oportunidades e sair, né? Sair do que pode estar te achando difícil. Às vezes você tá trabalhando em algo que não tá vendo motivação, não tá entendendo, e hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Isso é muito legal, porque às vezes a gente não entende que a gente tem alguns dons, mas se a gente não praticar, ele vai ficar ali adormecido. Então, de que adianta, né? Porque tem outras possibilidades, né, Maellen? E outra, de qualquer lugar. Hoje a internet é terra sem lei. Hoje você vê influenciadores lá do meio do Pará, no meio do mato. Olha Carlinhos Maia. Desculpa. Ele, inclusive, tá se mudando lá pra Alphaville. Doutora Deolane, que mora lá também, Tirulipa, pessoas que vieram da favela, vieram do nada e alcançaram o seu espaço. A internet virou a Rede Globo, o SBT, a Band, e a terra é minha. Lá eu faço o meu sucesso. Ah, mas você não alcançou muita gente. Ah, quantos? Eu tenho 30 mil seguidores, 38 mil seguidores no meu Instagram. No da Rainha tem 3 mil seguidores, mas se eu te falar quanto que eu já fiz de dinheiro com essas 1.400 rainhas, eu não quero saber de seguidor, eu quero saber quantas pessoas eu transformo e quanto eu tô ganhando de dinheiro. Quanto que a conta lá chega o plim, dos Pix. Dos Pix, né? E, amiga, pra gente encerrar aqui, eu quero deixar um presente pro seu programa, quem tá assistindo aqui. Nós teremos o 6º Encontro das Rainhas, dia 20 de maio, lá em Alphaville, das 9 da manhã às 18 horas, um evento incrível. E eu quero deixar 2 ingressos de presente para você sortear aqui no Fala Maellen. Você pode ver como você quer fazer isso. E a pessoa vai, pelo menos, ela marcar uma pessoa aí no comentário, porque daí se ganhar vai ela e a amiga, porque dela já divide a coroa. Sim. Né? Eu quero uma pessoa que ganhar, ela vai com uma amiga, ela vai com a mãe, ela vai com alguém, vai com vocês. Então eu tô dando de presente aí 2 ingressos pro 6º Encontro das Rainhas, que nós vamos falar sobre brand, posicionamento, relacionamentos poderosos, como criar uma comunidade e acessar a mesa dos reis, porque não basta ser rainha, você precisa estar na mesa de outros reis. Ótimo, nossa, é muito bom e eu tenho certeza que vai gerar um alvoroço aí, porque com certeza todo mundo vai querer participar do 6º Encontro das Rainhas. Só que é só mulher, hein? Não é pra homem, né? O evento. Só rainhas. Só rainha. Mas deixa também em ênfase aqui as suas redes sociais, você já falou, mas fala de novo pra galera ir lá e já começar a te seguir rapidão. O meu Instagram é eu, Fabiana Araújo, e o outro é @Movimento das Rainhas. E para quem é daqui da região, que é o grupo no Facebook Corrente do Bem pelo Emprego, que já tem 108 mil pessoas, uma ajudando a outra a fazer o bem, né? Pelo menos tentando ajudar uma a outra, né? Com certeza, é a ideia e a gente vai evoluir cada vez mais. Porque é só o começo, a gente sabe que fazer o bem não tem limites. A gente tem que estar sempre alimentando o bem, que é disso que a gente sobrevive, né? Bom, gente, a conversa foi fluindo, foi muito bom esse encontro com a nossa rainha Fabiana Araújo. E eu quero te pedir aí que já deixe seu like, comentário, fala pra gente o que você tem achado dos nossos episódios. Já começa a seguir a gente lá no Instagram, @FalaMaellen, Maellen Jussiane. As redes sociais da Fabiana Araújo também, ela já falou, então começa a seguir também. E claro, a gente tá sempre aqui esperando vocês ligadinhos pra gente compartilhar muitos diamantes poderosos. Não é sobre isso? É isso mesmo, continue. Segue esse canal porque ela vai contar tudo sem preguiça. Ela prometeu, ela vai contar tudo o que acontecer na região, o que acontecer no Brasil. Fica ligadinha aqui no Fala Maellen, porque ela não tem preguiça. Eu quero te agradecer, Fabiana, por ter aceitado esse convite, ter se deslocado direto de Alphaville aqui para Pindamonhangaba, para nos dar a honra desse encontro, desse bate-papo super gostoso. E também ter ensinado e transmitido, né, vários ensinamentos aí para as pessoas que estão assistindo, que vão ter o prazer e a honra que
que quem anotar, eu tenho certeza que a viradinha de chave já vai acontecer. Muito obrigada, sou muito grata pela oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo programa, pelo canal. Obrigado. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês fiquem conectadinhos aí com a gente, que sempre vai ter coisas maravilhosas como essa, hein? Beijo, beijo e até a próxima!